Seja então bem-vindo. Vamos dar início ao comentário com assinatura, habitualmente aqui à sexta-feira, sempre às 12h30, com Bruno de Carvalho, antigo presidente do Sporting Clube de Portugal. Pode acompanhar-nos sempre em 96.2 na Grande Lisboa, 89.0 no Grande Porto, ou para todo o mundo no nosso site radioestadio.pt. Contamos com a sua audiência, dar as boas-vindas nesta sexta-feira, 1 de novembro, ao Bruno de Carvalho. Bem-vindo, Bruno. Olá, boa tarde a todos. É sempre um prazer estar aqui com todos. Muito obrigado, Bruno. Vamos então dar início sem demoras. Temos, como habitual, vários temas para abordar durante a próxima hora com o Bruno de Carvalho. Vamos começar com algo que ficou prometido na semana anterior, o projeto Futebol Clube Famalicão, que merece algumas considerações da sua parte. Nomeadamente, vamos começar com uma espécie de enquadramento de historial do Futebol Clube Famalicão. Em primeiro lugar, gostava de dar aqui 3 notas de curiosidade que penso que sejam engraçadas. O Futebol Clube Famalicão foi fundado em 21 de agosto de 1931 e vestia de verde e branco. Portanto, é a primeira nota de curiosidade de uma ligação engraçada em alguns pontos com o Sporting. Em segundo lugar, teve uma figura muito importante, um húngaro, János Szabo, um professor de ginástica que foi com 27 anos para o Famalicão como jogador-treinador e que foi importantíssimo na história, é uma das figuras mais relevantes da história do Famalicão. O Sporting também teve José Szabo, ou José Szabo, que ele depois naturalizou-se e mudou o nome de José para José, em que temos um homem que construiu uma equipa que antecedeu os 5 violinos, foi ele que desenvolveu em plenitude as capacidades do Pedro Teu, foi ele que descobriu Jesus Correia no Paços de Ferreira. Uma característica, era ele o treinador de todos os escalões do clube, no Sporting, desde os principiantes até ao escalão principal. Foi o primeiro treinador a ter prémios de jogo. Em 8 anos ganhou 6 campeonatos de Lisboa, 3 campeonatos nacionais, um campeonato de Portugal, uma taça de Portugal e a taça Império. E também, como última curiosidade de José Szabo, ele sai do Sporting, quando regressa também tem a sua mão o primeiro tetracampeonato da história do futebol português. Portanto, esta é a segunda curiosidade por parte do Famalicão. E a terceira é Jorge Mendes, já lá iremos chegar. E naquilo que é esta curiosidade entre Famalicão e Sporting Clube de Portugal. Por isso, como eu estava a dizer, foi fundada a 21 de agosto de 1931, quis, quando surgiu, ser o principal embaixador desportivo do Conselho. 32-33 inicia as competições oficiais. Em 38 sai do equipamento verde e branco, vai para o azul e branco para conseguir ser filial do Futebol Clube do Porto, não consegue logo, mas depois consegue, é a atual filial número 4. 1941 aparece esta grande figura do Futebol Clube de Famalicão, Jonas Szabo. Em 45-46 vence o Campeonato Nacional da segunda Divisão, vai então pela primeira vez em 46-47 para a primeira Divisão. Era a segunda equipa do Minho a conseguir este feito, depois do Guimarães o ter feito em 41-42. Em 45-46 atinge as meias finais da Taça de Portugal, onde foi enfrentar o Sporting dos 5 violinos e perdeu 11-0. Mas a verdade é que atingiu as meias finais da Taça de Portugal. Depois sai János Szabo, vai para o Vilhã. O Famalicão passa por um mau momento, regressa em 1972 e o János Szabo, e o clube regressa à segunda divisão, onde fica cerca de 15 anos. É um clube marcado por muita instabilidade a nível diretivo e a nível de problemas financeiros, e em 2009 a entrada de uma direção estável e realmente de um apoio de uma massa associativa muito forte, regressam então à segunda divisão, com uma característica que tinham um nível de assistência superior a vários clubes da Primeira Liga. Em 18-19 dá-se então agora este efeito da compra da SAD. 51% foi adquirido pela Quantum Pacific Group,
a empresa que detém 33% do capital do Atlético de Madrid, e em 28 de abril de 2019, após 25 anos nos escalões inferiores, regressa à Primeira Liga. É a 7ª vez que está na Primeira Liga. A 11 de setembro deste ano, a Quantum passa de 51% para 85%, ficando os restantes 15% na posse do Futebol Clube de Famalicão. Por isso, este é um bocado o percurso que o Famalicão teve desde que surgiu em 1981 até agora, em que tem sido a grande sensação deste campeonato. Bruno, dito isto e este enquadramento histórico, eu quero aproveitar apenas para lembrar os nossos ouvintes que podem contactar sempre o Bruno através do Bruno de Carvalho, @radioestadio.pt, o seu e-mail oficial, neste comentário com assinatura na Rádio Estádio, com temas que gostariam de ver abordados, denúncias que gostavam de ver analisadas e também eventos desportivos da sua associação, coletividades, freguesias, conselhos, etc., que gostavam de ver anunciados. O Bruno Carvalho, entretanto, dará a isso o devido seguimento, mas estamos a falar do Famalicão, uma promessa que tinha ficado na semana anterior. Não tivemos tempo para chegar a este tema e deixamos para abrir hoje. Passado este enquadramento, há neste projeto atual do Famalicão uma série de curiosidades. Eu relembro e também deixo isto para o seu comentário. Recentemente a Rádio Estádio entrevistou o Pipo Russo, conhecido sociólogo e jornalista italiano, que se dedicou nos últimos anos a investigar várias questões do fenómeno da economia paralela no futebol e, nomeadamente, fala muito sobre Jorge Mendes e investiga muito situações relacionadas com Jorge Mendes e diz que o Futebol Clube Famalicão, com respeito aos seus associados e adeptos, se transforma num clube artificial porque este projeto não tem ligação nenhuma a essa história, esse enquadramento que o Bruno acabou de dizer. Partindo destas declarações, perguntava-lhe também a sua opinião sobre este projeto e se é algo que pode ser replicado em mais clubes em Portugal. Em primeiro lugar, era bom fazermos aqui uma retrospectiva daquilo que tem sido a atuação de Jorge Mendes. O Jorge Mendes é uma pessoa que teve e que tem ligações a vários clubes. O primeiro grande bastião dele foi o Deportivo da Corunha. Depois teve e vai mantendo ligações Futebol Clube do Porto, Atlético de Madrid, Valência, Mónaco, Benfica, Braga, Manchester United, Chelsea, Dinamo de Moscovo, Real Madrid, Zenit, Besiktas, num segundo plano, Salamanca, Reus, Paços de Ferreira, Rio Ave, o seu início de negociação com o Bayern de Munique, com o Renato Sanches, agora a sua entrada no futebol italiano, com o Ronaldo na Juventus. Por isso não há dúvida nenhuma que quando se fala do grande império de Jorge Mendes é algo que acontece. Jorge Mendes começou então com o Deportivo e foi replicando esse modelo, e é um modelo em que ele tem uma proximidade muito grande com os dirigentes, tem uma proximidade muito grande com potenciais investidores. Nós estamos a falar de provavelmente a maior economia do século XXI. Será a economia gerada através do futebol, através do desporto, muito ligado ao entretenimento, ao sentido lúdico, mas sem dúvida nenhuma que daquelas que são lícitas é provavelmente a maior economia. E ele sempre teve o Jorge Mendes sempre teve esse cuidado e foi construindo de facto aquilo que neste momento se pode considerar por um império. Sempre uma pessoa que privilegiou bastante os seus contactos. Dou como, por exemplo, Ronaldo vai para o Manchester United, aí Jorge Mendes conhece Peter Kenyon vai para o Chelsea no ano seguinte, por esse intermédio fica a conhecer Abramovich, leva para o Chelsea jogadores e o treinador Mourinho, mais jogadores Paulo Ferreira, Ricardo Carvalho, Tiago. A partir daí o Abramovich abre a porta ao Alexei Fedorishev, que vem a comprar 51% do Dinamo de Moscou, e o Peter Kenyon abre a porta ao Peter Lim. Através da Alexei, ele, por exemplo, coloca jogadores como Freixo, Dani, Cícero, Jorge Ribeiro, Tiago Silva, Derlei, a seguir Costinha, Seitarídi, Nacaridi, Mani, e no Peter Lim
o projeto do Valência, que nós todos conhecemos, onde vão jogadores numa primeira fase como Costinha e Hugo Viana, por exemplo. Por isso, não há dúvida nenhuma que agora, exatamente pela ligação que o Jorge Mendes tem ao dono, neste momento 85% do Famalicão, que é mais um clube daquilo que se considera do grande império de Jorge Mendes, não é? Neste momento temos clubes como o Wolverhampton, temos clubes como o Famalicão, que se vêm juntar a toda aquela panóplia de clubes que eu disse. E a partir daí, aquilo que nós vemos, e há de facto uma série de curiosidades, uma série de jogadores que vão rodando por estes clubes. Por exemplo, Costinha, Mónaco, Porto, Dinamo Moscou, Atlético de Madrid. O Nuno Espírito Santo, Deportivo, Porto, Dinamo Moscou, depois como treinador, Rio Ave, Valência, agora Wolverhampton. Falcão, Porto, Atlético de Madrid, Mónaco, Manchester United, Pizzi, Sporting Braga, Atlético de Madrid, Deportivo, Benfica. O BBE, Manchester United, Besiktas, Rio Ave, Passos de Ferreira, Benfica. Por isso, o Famalicão, neste momento, está inserido num projeto que tem como pivô principal Jorge Mendes, como já vi descrito num livro, e vou passar a citar a definição mais correta da função que Jorge Mendes desempenha, é de diretor desportivo a nível global. Portanto, que nem se pode chamar a Jorge Mendes agente FIFA, representante ou mediador. É um diretor desportivo a nível global. E por isso, neste momento, nós temos um clube, especificamente o Famalicão, onde Jorge Mendes, depois das suas tentativas de entrada em grandes clubes, passou a fazer passou a montar o seu império em equipas de segundo plano. E foram várias estas equipas, já dei aqui alguns exemplos, mas por exemplo a Inglaterra com Aston Villa, Nottingham Forest ou Middlesbrough, tendo terminado com o Wolverhampton, um projeto que todos nós conhecemos, e por isso uma equipa que está pela 7ª vez na primeira divisão. Se eu disser que todo este projeto não vem pegar naquilo que é a história do Famalicão, não estou 100% de acordo. A história do Famalicão é de um clube que se quer afirmar na sua região, no Minho. A certa altura conseguiu ser o segundo clube mais representativo da região, atrás do Vitória de Guimarães, sempre grandes rivalidades com o Guimarães e com o Braga. Depois a própria história fez com que essas diferenças se tornassem por demais evidentes, com o Vitória de Guimarães e o Braga a suplantarem bastante aquilo que foi a sua história no futebol. Mas a realidade é que neste momento as pessoas sentem-se satisfeitas, sentem-se contentes, estão a vencer, estão a ganhar. É um projeto que lhes deu já a alegria de subir à primeira divisão, é um projeto que lhes deu o primeiro lugar durante bastantes jornadas. Neste momento estão no segundo lugar em execo, ou no terceiro lugar, dependendo como se queira ver. Mas é de facto um projeto que está alavancado por todo este império que Jorge Mendes está a criar, onde os jogadores vão circulando de clube para clube. A grande pergunta que se pode fazer é se este milionário israelita decidir um dia que não quer continuar este projeto, não quer continuar este investimento, o que é que irá acontecer? Mas eu pergunto, as pessoas
da terra de Famalicão estarão muito preocupadas com isso, não estarão satisfeitas por ver o seu clube, a sua terra, neste momento, com este grande desempenho e a ser falado um bocadinho por todo o mundo. Não sei se para as pessoas, efetivamente, pelas características deste clube, pela vontade que tinha de se afirmar, coisa que foi fazendo anos 40, anos 50, em termos de afirmação, mas que não era uma afirmação a nível da primeira divisão da altura. Não sei se neste momento esta história bonita, que pode um dia acabar como acabam todos os contos de fada, mas de facto pode ser aquilo que neste momento as pessoas de Famalicão pretendem e querem para o clube da sua cidade. Bruno, pegando naquilo que eu lhe disse há pouco, acha que é um modelo que pode ser implementado ou que Jorge Mendes poderá ter a intenção de implementar noutros clubes em Portugal, nomeadamente no clubes de outra dimensão, como o Sporting, por exemplo, e apelando aqui também à experiência que teve como presidente do Sporting, se sentiu essa tentativa? Eu não tenho grandes dúvidas que Jorge Mendes tem aqui duas visões. Jorge Mendes, podemos dizer tudo aquilo que quisermos sobre ele, mas é uma pessoa extremamente inteligente e que tem desenvolvido a sua atividade, independentemente daquilo que é ou não as questões que vai deparando e que à justiça vão dizendo respeito. A verdade é que ele tem uma visão com inteligência. Ele consegue fazer duas coisas. Pegar em clubes de segundo plano, por toda essa Europa, claro que dando primazia ao seu país, a Portugal, mas em clubes de segundo plano, e me perdoem as pessoas, eu não estou a dizer nada de mal, estou a falar em termos de dimensão, de historial, e conseguir ter mais soluções para a colocação dos atletas que vão sendo distribuídos pelos clubes, sobretudo aqueles que ele vai tendo relações fortes, e que depois, como não jogam nesses clubes, precisam de ter locais onde joguem com regularidade para poderem ou regressar ao clube de origem ou então serem vendidos. Porque no final é o negócio de Jorge Mendes, é a compra e venda de jogadores. É isso que é o seu negócio e o seu filho. Ao fazer este estilo de projetos em clubes de segunda linha, está também a fazer uma tentativa de pescar o olho aos clubes de grande monta para verificarem que ele é capaz de montar projetos com sucesso. Onde é que eu aqui acho que ele esbarra e que já percebeu, eu penso que ele já percebeu isso, esbarra efetivamente nas características dos próprios grandes clubes. Estamos a falar de clubes que têm uma história para defender e que têm enraizado em si aquilo que é a sua fortíssima ligação aos seus adeptos, aos seus associados. Portanto, não é fácil inverter essa cultura, esse desígnio dos próprios grandes clubes para algo que sejam projetos que não se sabe se são momentâneos, se são para uma duração limitada de tempo ou se são de futuro. Por isso os clubes têm receio e os seus adeptos normalmente não querem fazer. Por isso esta diferenciação, ele com os grandes clubes aquilo que faz são grandes transferências, e temos que realmente verificar que grandes transferências que foram feitas em clubes como Benfica, Porto, Real Madrid, Atlético de Madrid, Valência, tem o dedo de Jorge Mendes, e depois vai montando aquilo que podemos chamar o seu império nos tais clubes de segunda linha. Fazer esta passagem só é possível num clube que viva um tempo de descaracterização. E aí o interesse da sua pergunta, que é o caso de Sporting. Eu acho que Jorge Mendes está a preparar o Sporting há muito tempo para isto. Há muito tempo que Jorge Mendes viu no Sporting uma oportunidade de pegar num grande clube, mas que
passa por uma crise de títulos muito, muito grande, e quando há uma crise de títulos, os adeptos normalmente passam de deixar de utilizar a razão para utilizar muito mais a emoção, e penso que aos poucos foi trabalhado esse raciocínio da necessidade de venda, e que pudesse então entrar aí figuras como o Jorge Mendes, os seus aliados naturais, que ele tem utilizado, ou então o próprio Cristiano. Também é uma coisa que se fala bastante, é a possibilidade de entrada de Cristiano no Sporting. Sinceramente, aquilo que é a minha opinião é que o Sporting está inserido e sempre estará inserido nos grandes clubes, que têm um historial para defender e que têm aquela raiz, aquela matriz da ADN de ligação com os seus adeptos, e por isso eu travei nos 5 anos e meio que lá tive, travei esse avanço e essa quase fatalidade que era vender o Sporting a um investidor e ser então mais um clube para entrar dentro deste rol de clubes que poderiam estar dominados pelo Império Jorge Mendes. Travei, acho que ficou demonstrado que o Sporting consegue, com muito trabalho, com muito empenho, com muito compromisso por parte de todos, voltar a atingir aquilo que é a sua grandeza, mas creio que neste momento o Sporting se transformou outra vez num terreno fértil para este objetivo de há muitos e muitos anos, este objetivo de conseguir pegar num grande português, e o fito foi sempre o Sporting, o fito foi sempre a criação de uma instabilidade no Sporting que levasse a que esse lado emotivo por parte dos sócios e dos adeptos já quisessem procurar qualquer tipo de solução que os tirasse de um marasmo desportivo. Estamos a vivê-lo outra vez, e eu penso que novamente em cima da mesa está a transformação do Sporting num género de projeto Famalicão, sendo que as premissas estão todas erradas, o historial é completamente diferente, no que é que se tocam, naquilo que eu disse há bocado sobre o Famalicão, que sempre viveu problemas financeiros e de estabilidade diretiva, e quando assim é, quando os clubes vivem esses momentos, tornam-se terreno fértil para este tipo de soluções. Não me parece nada uma solução que seja boa para o Sporting, mas caberá aos sportinguistas avaliar no dia, penso que isso irá acontecer, no dia em que lhes for apresentada uma solução deste género. Muito bem, Bruno. Volto a recordar aos nossos ouvintes que nos podem acompanhar sempre à sexta-feira a partir das 12h30 em 96.2 e 89.0 no Porto, 96.2 na Grande Lisboa, bem entendido, ou para todo o mundo em radioestadio.pt. Posteriormente o comentário com assinatura de Bruno Carvalho fica disponível também na nossa página do YouTube e em podcast no nosso site. Todas as formas de estarmos mais próximos dos nossos ouvintes. Vamos avançar para um tema que está também em voga e muito importante, Bruno, nos últimos dias e quase nos últimos anos em Portugal. A violência no desporto é um dos temas da atualidade e sei que também merece a sua atenção no comentário de hoje. Sim, eu continuo a ouvir-me falar bastante neste tema e tudo isto que se está a dizer levantam-me a mim várias dúvidas. Bem, em primeiro lugar, não é uma. Foi uma das últimas coisas que eu fiz enquanto Presidente do Sporting, foi ter uma reunião com o Secretário de Estado do Desporto da altura, que é o atual, João Paulo Rebelo, e o tema foi efetivamente a violência no desporto e, na altura, a atuação do Presidente do ITDJ, Augusto Paganho.
curioso que foi o último tema que eu falei com o secretário de Estado tenha sido sobre violência no desporto, e uma série de alertas que eu fiz na altura, na necessidade que estava em cima da mesa, e está a vontade que o Governo tem de olhar para este fenómeno e de reforçar aquilo que são as suas leis, o seu enquadramento legal. Não consigo perceber muito bem aquilo que é dito pelos pseudo-especialistas na matéria. Não consigo continuar a perceber como é que se fala de violência do desporto, como é que se fala de algo que eu já expliquei a semana passada, que está na lei, que são os grupos organizados de adeptos, e se diz coisas como, por exemplo, não, eles têm que existir, mas não segundo estes modelos de guarda pretoriana das direções. Isto é, eu não entendo o que quer dizer eles têm que existir, mas não dentro destes modelos. Eu não entendo se isto é qualquer coisa do género os grupos de apoio, as chamadas claques, têm que existir, mas tem que haver uma intervenção por parte, por exemplo, do Estado naquilo que são as suas direções em termos de associação. Não sei se é isto que se quer dizer. Ou então que os próprios clubes sejam eles a definir aquilo que é as direções dos próprios GOAs. E aqui estou a falar em termos gerais. Não consigo entender, não é esse o espírito da lei, nem é isso que se quer num país democrático, com certeza absoluta. Há um enquadramento legal, os grupos organizados de adeptos têm um enquadramento legal que têm que cumprir, e depois, como associações que são, qualquer pessoa é livre de concorrer às eleições e de poder ganhar e fazer parte dos órgãos sociais dessas próprias associações. Se os clubes assim o entenderem, podem apresentar listas e fazer parte dessas mesmas direções. Não sei se é isso que se quer dizer, os pseudos entendidos com têm que continuar, mas segundo outros modelos, porque nós não podemos mandar larachas bonitas para o ar e depois não dizer às pessoas o que é que queremos dizer com as coisas. Não consigo perceber. Outra coisa que eu não consigo perceber é como é que se continua a fazer vista grossa de uma coisa que é fundamental nesta lei, que é as entidades legais, as polícias, as entidades judiciárias poderem ter um conhecimento daqueles que são os membros de cada grupo organizado de adeptos. E isso tem sido fundamental. Olha, inclusivamente para o caso de Alcochete, foi a partir daí que fizeram uma identificação, porque sabiam quem eram as pessoas. Porquê? Porque estavam legalizadas. Exatamente, deixa-me dizer-lhe, na altura foi muito falada essa questão, dizer que o facto de os GOA do Sporting estarem legalizados e por isso identificados que facilitou o trabalho das autoridades, ou seja, se regredir nessa questão, se não haver a legalização ou deixarem de existir estes GOAs devidamente enquadrados, não se poderia elogiar, como se elogiou no momento, o facto do enquadramento legal ter permitido uma fácil identificação dos membros. Claro, Remo. É o tal estado de comentário híbrido que eu não consigo perceber e que as pessoas fazem, utilizando o quê? Utilizando a falta de memória das pessoas. A cabeça das pessoas, a memória das pessoas não é infinita, é limitada, como é óbvio. E nós temos processos internos, por isso é que a máquina, o corpo humano, é uma máquina maravilhosa, que faz reset a uma série de informações e por isso há pessoas que conseguem reter mais, há pessoas que conseguem reter menos, e isso dá aso a que haja uma série de comentários que eu considero híbridos. Portanto, há um mês funcionam a gasolina, no outro mês a gasóleo, no outro a energia elétrica e no outro a ar. Portanto, a energia eólica. Há de facto comentadores que parece que têm uma ventoinha no cérebro e que é o ar que lhes dá, que lhes vai fazendo funcionar ou não. E, portanto, tem estes comentários.
Uma coisa que é boa não deixa de ser boa. Uma coisa que é boa é algo que deve ser trabalhado, mas é isso que eu não percebo neste momento, porque na altura em que eu fui falar com o secretário de Estado, a grande questão que lhe levei foi o facto de existirem clubes cujas claques não eram legalizadas e que isso estava a contribuir para um aumento da violência no desporto. Porquê? Porque aquilo que se via na altura e que se continua a viver, vamos deixar de escamotear as verdades. Aquilo que continua a acontecer é que claques de clubes que não são legalizadas continuam a ter apoios, continuam a poder utilizar os seus nomes em bandeiras, em estandartes, em faixas. Por isso, havia um desconforto por parte dos clubes que tinham claques organizados. Havia um desconforto sentido nesses clubes que não percebiam qual era, de facto, a vantagem que tinham em estar legalizados perante outras que, não estando legalizadas, tinham exatamente o mesmo que eles tinham, só que com uma condicionante. É que, como associação, tinha uma série de obrigações legais, tinham que ter os seus membros inscritos em listagens que sabiam perfeitamente e sabem que vão diretamente para o IPDJ e para a polícia, e por isso não percebiam se os apoios eram uma realidade, se o facto de poderem levar material identificativo era uma realidade. Eu vivi isso, por exemplo, na Supertaça no Algarve, que o Sporting venceu. Vivi esse momento de tensão grave, onde uma claque ilegal tinha muito mais bandeiras, lençóis, faixas identificativos, e que a Federação nada queria fazer perante o assunto, mesmo não sendo grupos ilegais. Portanto, neste momento, o que aconteceu no Sporting parece que deu a vontade por parte do Estado de manter uma lei que tem sido uma lei muito positiva para aquilo que eram os objetivos do Estado, que era poder monitorizar, poder conhecer as pessoas dos vários grupos e levar a que todos os clubes assim o fizessem. Agora, de repente, começa aqui um problema grave que eu não sei como é que as pessoas vão sair dele, por isso há os comentários híbridos, há os e-mails bonitos, apelamos pela paz no futebol, não sei o quê, aquela coisa muito bonita, e eu fico espantado como é que há comentadores que funcionam como a Miss Universo do futebol. As Miss Universo são conhecidas por serem pessoas que não têm inteligência nenhuma e que simplesmente querem o fim da fome, o fim da guerra, não sabem como, mas querem. Pronto, há pessoas que querem acabar com a violência, mas que percebem de facto o que é que estão a dizer, sabem de facto o que é que esta lei neste momento já permite, se calhar não percebem. Por exemplo, porque é que não se fala, não continua a estar na ordem do dia, não estou a dizer para outros assuntos saírem da ordem do dia. Não. Temos é que ser inteligentes e temos que ser honestos a fazer as análises. Por exemplo, porque é que não está na ordem do dia que há alguém ligado a uma claque que não é legalizada que matou Marco Ficini? É o facto de não ser legalizada que vai escamotear isto? Marco Ficini não morreu pelo facto de não ser ilegal. E os vários incidentes que acontecem por todo o país são inúmeros os relatos de pessoas que são esfaqueadas, pessoas, olha, no meu tempo tive pessoas esfaqueadas por elementos de claques ilegais e que foram públicos. Pessoas que estavam a sair de um Sporting Porto, a ir comer, uma família que ia comer calmamente no McDonald's que existe junto ao estádio de Alvalade e que de repente alguns membros dessa família foram parar ao hospital por serem violentamente, de forma selvagem, agredidos por elementos de claques não legalizadas. Portanto, vamos continuar a escamotear, porque como não é legal, como não está dentro do âmbito da lei, não vamos falar do assunto, porque vamos falar dos que estão dentro da lei, mas que
devido a algo que está a ser analisado pela Justiça, vamos então ter a oportunidade de voltar a baralhar o jogo e voltar a dar perante aquilo que é a vontade dos clubes que não têm as ditas claques legalizadas. Oh, Bruno, deixa-me só perguntar-lhe, isso não acaba por ser da parte do Estado dar razão a quem nunca legalizou? Mesmo com essa luta? Não sei se dão razão ou não, porque verifique que isto tem sido um silêncio altamente perturbador. Tem sido um silêncio altamente perturbador. Eu não sei se as pessoas, eu não tenho neste momento a noção para onde é que o governo quer ir. Se quer manter a questão da obrigatoriedade das claques serem legalizadas para atingir os seus nobres objetivos, ou então se neste momento, afinal, já não dá jeito e vamos deixar tudo como era antigamente, sendo que lhe garanto assim que nos últimos 40 anos que existem claques, sempre foram apoiadas pelos clubes. Todas. Sempre foram apoiadas pelos clubes. Exatamente porque há uma coisa que as pessoas não se podem esquecer. Nós estamos a falar de algo que tem a ver com entretenimento, tem a ver com desporto, onde o apoio toda a gente considera que é absolutamente fundamental. Nós falamos do 12º jogador e dizemos a importância do 12º jogador. Aliás, a ver as palavras do Bruno Lage, 90% são dirigidas aos adeptos, Sérgio Conceição são dirigidas aos adeptos, Silas são dirigidas aos adeptos. Portanto, os treinadores têm a noção da importância. Agora eu pergunto, quem é que as pessoas acham que vai à segunda, à terça, à quarta, à quinta, à sexta, ao sábado e ao domingo, mesmo trabalhando no dia a seguir, mesmo o jogo sendo às 9 horas, sendo em Portugal ou no estrangeiro, quem é que as pessoas acham que vão, em grande maioria, em 99%, ver esses jogos? São as pessoas dos gols, mas isto em todos os clubes, isto é assim, é por isso que houve e haverá sempre apoio, porque são um elemento determinante, são o 12º jogador, aquele que nunca diz não. Eu cheguei a ir a ver jogos, quando era um simples adepto e sócio do Sporting, eu cheguei a ir ver jogos, onde chegava a casa às 5 da manhã e tinha que estar a trabalhar às 8, e não foi 1, nem 2, nem 3, nem 4, nem 10, nem 20, nem 30, foram N jogos que o Sporting era sempre agraciado com jogos ao domingo às 9 da noite, à segunda-feira, e as pessoas trabalham. Quem é que está nesta disposição? Quem é que está na disposição de chegar com uma gripe brutal a casa depois de um jogo que possivelmente podíamos nem ganhar? Sinceramente, já o disse várias vezes, ir ver um jogo, por exemplo, ao Estádio da Luz, que é ali ao lado, estamos a falar de uns quilómetros poucos, demorava cerca de 2 horas e normalmente estava a chover. Não sei porquê, havia sempre este apadrinhamento por parte de São Pedro, normalmente estava a chover. Demorava cerca de 2 horas a chegar lá, as pessoas demoram cerca de 2 horas a chegar lá. Será que as pessoas têm de facto esta noção? Agora, por exemplo, não seria bom olhar para a lei e ir a aspectos muito mais interessantes e muito mais preocupantes? Por exemplo, será que as pessoas têm a noção que eu fui o único presidente que conseguiu a proibição de entrada no estádio de alguns adeptos? E pergunto, em termos de lei, sabe como é que funciona, Rem? Não sei, portanto, como eu, muita gente não saberá. Vou-lhe dizer que é um processo extremamente simples, quer ver? Então funciona da seguinte forma, para se ver como há tanto para se fazer nesta lei, e escusamos de estar todos a falar daquilo que não sabemos. O processo é muito simples. Primeiro, você tem que conseguir imagens nítidas da pessoa. Depois tem que colocar esse caso num advogado. Depois o advogado tem que fazer um processo para ir para o tribunal. Depois o processo tem que ser avaliado por um juiz. Depois o juiz tem que decidir se a pessoa pode ou não então entrar em recintos desportivos. E depois vem a decisão e o clube já pode implementar. O que é que eu quero dizer com isto? Os clubes têm, eles próprios, uma série de pessoas identificadas. Não podem fazer nada. Tem que levar um processo que pode demorar anos, para impedir que alguém que seja reconhecidamente alguém que perturba, que não está ali pelo espetáculo,
que não contribui para aquilo que é o apoio ao seu clube, mas sim para criar confusões e para prejudicar a nível de multas o clube, tem que fazer um processo complicadíssimo, porque o próprio clube não pode tomar essa opção. Se calhar as pessoas deviam se debruçar sobre estes assuntos, deviam falar sobre estes assuntos e pensar como é que a lei poderia dar aos clubes maior âmbito de atuação. Porque há uma coisa inacreditável nesta lei, que é, então, um clube que tenha as pessoas identificadas, imagine, pessoas que recorrentemente enviam tochas, enviam coisas, têm mau comportamento e que o clube até é lesado com multas por causa disso. O clube continua a ser lesado, tem que fazer um caminho tremendo a nível jurídico, tem que fazer um grande caminho, e quem é que continua a usufruir? A Liga, a Federação, porque ganham as multas. Isto não faz sentido nenhum. É por isso que depois as coisas não se mexem. Depois vimos todos falar de violência no desporto, quando afinal a violência no desporto, não passando a atos excessivos, mas a violência no desporto, isto é, o ato de mau comportamento por parte dos adeptos, alimenta bastante aquilo que são os orçamentos das ligas e das federações. Porque a partir desse mau comportamento surgem multas que vão para o orçamento das mesmas ligas e federações. E depois uma pessoa ia falar com as pessoas responsáveis do governo e percebia que isto tudo era uma pescadinha de rabo na boca, porque era um problema. Por um lado, toda a gente, isto é como falar nas alterações climáticas, toda a gente gosta de falar nas alterações climáticas, mas sinceramente quanto é que será? 1% das pessoas que fazem a separação dos lixos em casa? 1%, meio por cento, 2%. Mas, no entanto, é bonito termos esta conversa. As alterações climáticas, os problemas, as políticas ambientais, é a mesma coisa que a violência no desporto, mas efetivamente faz-se alguma coisa mais profundamente. Então, vamos falar na filosofia certa que está por trás de uma lei, e em vez de irmos melhorando tudo aquilo que está à volta, criamos um problema a nível nacional que, de repente, querem ver que são as claques legalizadas que são um problema e não as que não estão legalizadas. Não me parece normal, muito menos não me parece normal que alguém queira falar sobre este tema quando não tem, por exemplo, a noção de como é que se consegue tirar um adepto da possibilidade dele ir ver um jogo. Não sabem. E também não sabem porque não quiseram ver, que isso foi público na altura, que eu fui o único presidente que fiz isso no Sporting Clube de Portugal. Tivesse a coragem, não é fácil, não, mas tem que se fazer, e é assim que as coisas funcionam. Agora, muito sinceramente, eu gostava que as pessoas tivessem muita atenção quando falam na questão de violência no desporto, porque eu fui ver muitos jogos na minha vida, e vou-lhe dizer o seguinte, desde o Campeonato Nacional de Sénior, onde há violência, mas violência a sério, jogos de crianças, jogos de formação, no futebol, no hóquei em patins, no handball, no voleibol. Nós assistimos a atos de violência. Parece que isto é qualquer coisa só dos grandes clubes, mas não. Eu aconselhava as pessoas a ver o futebol profundo. O futebol profundo, aquele que é a base de tudo e tão importante que é. E verificam aquilo que são atos de extrema violência que acontecem em quase todos os jogos. Se calhar vale a pena olhar para a lei, deixar as coisas que estão bem feitas e começar a olhar para especificamente, era aquilo que o Sporting na minha altura estava a fazer com a Secretaria de Estado, mas que eu tenho que dizer que os vi um bocado atrapalhados. Vi-os de facto um bocado atrapalhados. E a última coisa, ou das últimas coisas que o Secretário de Estado me disse, que é, não sabemos muito bem como é que isto vai caminhar, assustou-me porque... E continua se calhar sem saber muito bem então, Bruno, dependendo também do que estamos a falar. Parece-me que sim, porque neste momento parece que, afinal, aqueles... eu gosto de dar exemplos para aqueles que nos estão a ouvir e entenderem. Isto parece-me aquela injustiça de ser cliente de uma Mel, de uma Nós, de uma Vodafone, e já ser cliente há 10 anos e depois se ver
campanha de fidelização de novos clientes. Os novos clientes não pagam durante 6 meses. Então eu estou há 10 anos, vou pagar esses 6 meses e há alguém que vem agora é que não paga durante 6 meses. Há este tipo de injustiça. Também me parece estranho que não se perceba a injustiça de estarmos a focar a nossa atenção toda em claques que se legalizaram. Foi um processo que as próprias decidiram fazer isso. Não estou a falar do Sporting, estou a falar de todas as que se legalizaram. Foram as próprias claques, o próprio conjunto das pessoas que decidiu se legalizar. Deu muito jeito e dá muito jeito para aquilo que é a coisa mais importante da lei, que é a possibilidade de controlo, e de repente parece que são os patinhos feios, porque afinal quem não é aso de controle, quem não consegue ser controlado por não ser legalizado, afinal é que está bem e sempre esteve muito bem, porque vejo já uma série de comentadores a dizer que estes grupos organizados têm que acabar. Portanto, passámos de uma discussão que era as pessoas serem obrigadas a cumprir a lei, as pessoas serem obrigadas a entrar dentro do espírito de uma lei de controle, que é o habitual num Estado de Direito e democrático, para uma discussão onde completos inúteis e ignorantes vão dizer que o que se tem que fazer é acabar com as claques e que sempre fizeram isto ao longo dos tempos e que sempre fizeram isso porque as pessoas querem ir descansadamente para o futebol. Vou-lhe dizer, eu quando fui miúdo pertencia à Juventude Leonina. Depois, já adulto, pertencia à Torcida Verde. É um dos grupos organizados que não foi afetado por esta direção. Eu levei o meu pai, a minha mãe, as minhas filhas, via lá pessoas de todas as idades, em todos os grupos de adeptos havia pessoas de todas as idades, há pessoas desde avós até netos, há pessoas desde pedreiros até doutorados nos grupos de apoio, e essa coisa de queremos fazer um estereótipo das coisas e de queremos falar pela rama, não é justo. Isso é a mesma coisa que dizer que todos os comentadores não prestam porque não estão ao trabalho de fazer de pesquisar, muitas vezes fazer uma pesquisa numa coisa tão simples que se chama Google. Não é justo, porque há aqueles que se preparam, há aqueles que levam a sério a sua profissão, há aqueles que gostam de dar informação e que a informação, se as pessoas forem ver, tenham coerência ao longo dos tempos e quando mudam de opinião seja completamente avalizada e compreendida por todas e não por algo que aconteceu fora do normal, então eu mudo o meu raciocínio. Não, isso chama-se a Maria vai com todas, isso é, dá o vento e eu decido para onde é que vou. Não pode ser assim. E realmente eu acho que há muita coisa a fazer nas leis que enquadram a violência no desporto. Há coisas muito específicas que se pode fazer para melhorar aquilo que é essa lei, mas que nada tem a ver com aquilo que as pessoas falam. E mais, Remo, deixe-me dizer o seguinte, aquelas pessoas que têm agora uma ideia que realmente se deve acabar com as claques ou com os grupos organizados de apoio, porque estes podem ser contestatários das direções. Então, se calhar, e se o governo alinhar este diapasão populista e demagógico, então o melhor é acabar com as universidades. É melhor acabar com as universidades, voltar a ter as pessoas analfabetas para não se poderem manifestar. Então não são os universitários que são o grande motor de tudo aquilo que são mudanças disruptivas no mundo, mas temos alguma falha de memória na importância que os estudantes universitários de Coimbra tiveram na altura da ditadura. Temos alguma falha de memória, mas não sabemos o que é que têm sido os movimentos estudantis em Tiananmen, em Hong Kong, agora no Chile. Mas, sinceramente, então é assim, se houver uma classe, vamos chamar classe, que ciclicamente se possa revoltar, no bom sentido,
contra aquilo que acham que são más políticas, então temos que acabar. Portanto, se a claque não gostar do trabalho que está a ser feito pela direção, tem que acabar a claque. E se os universitários não gostarem do trabalho que está a ser feito pelos governos, tem que acabar. Isto não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. E não venham agora os chicos espertos dizem que nada tem a ver uma coisa com outra, porque tem, claro que tem. As pessoas são livres de apoiar quem quiserem. Podem gostar da direção, podem não gostar da direção. Isso é fácil. Claro que não. É bonito nós entrarmos num estádio, como me aconteceu a mim, e sermos vaiados e apopados e ofendidos e termos a noção, a primeira coisa que nos vem à cabeça é a nossa família está a ver isto. Como é que eu posso desaparecer daqui? Claro que não é fácil, mas é as características. Quando vamos para um clube, temos que saber que é assim. Quando vamos para um governo, temos que saber que é assim. Desde que as coisas sejam feitas dentro de uma normalidade, que uma contestação nunca é de uma normalidade total. Não vamos ser hipócritas. Uma contestação é sempre uma contestação. Agora, sinceramente, eu gostava de perceber, no meio destas cabeças pensantes, se também já pensaram que seria bom acabar com o movimento universitário, visto que eles são um incómodo, muitas vezes, para os governos de todo o mundo. São um incómodo. Não fica bem. São um incómodo. Depois vão para a rua, depois fazem umas coisas, depois partem uns carros, depois... E é engraçado que a maior parte desses movimentos estudantis são por estas pessoas, nos seus círculos pessoais, e às vezes, quando não vão falar de futebol, elogiados. São elogiados pela sua coragem, pela sua liberdade de expressão, pela vontade que têm. E quantas vezes esses movimentos estudantis não têm atitudes de grande violência e que são elogiados pelas pessoas porque estão a lutar contra uma opressão violentíssima. Claro que se transferimos isto para o futebol, não exageremos, claro que não há opressão nenhuma, claro que não há necessidade de nada disso. Agora, nós temos que saber viver as coisas boas e as coisas más, temos que saber viver aquilo que é a contestação ou a não contestação e através da nossa capacidade, do nosso trabalho, do nosso empenho, da nossa competência, acabarmos por levar as pessoas para o nosso lado. Agora, sinceramente, recentrar outra vez a atenção, recentrar aquilo que é a importância desta lei, mas não desvirtuar aquilo que esta lei já conseguiu e que foi fundamental, que foi a necessidade de legalização e com essa legalização tudo aquilo que tem de bom até para os clubes. Eu já disse, os clubes ganham muito dinheiro com ter protocolos com os GOA e nesses protocolos poder responsabilizar os GOAs, por exemplo, das multas que eu já disse. Podem ser 100 mil euros, podem ser 200 mil euros, podem ser 300 mil euros. Vou dar um exemplo. Muito se fala dos 600 mil euros que os GOAs devem no Sporting. Eu já disse isto N vezes. Eu vou dizer mais uma vez. Pode ser que alguém fixe só 500 mil. Foi do incêndio na Luz. E quem é que impôs esta dívida? Fui eu. E, no entanto, o incêndio nem foi da altura em que eu era presidente. Fui eu que coloquei nas contas dos grupos organizados de adeptos e nem era numa altura em que eu era presidente. E cerca de 100 mil euros, que eu também não era presidente e, no entanto, coloquei nas contas dos grupos organizados, que não gostaram, mas acabaram por acabar, que foram ofertas de bilhetes para o jogo da final da Taça, malfadado jogo da final da Taça na altura do Pinho Lopes, do Sporting com a Académica. Foram cerca de 10, 20 mil euros, depois é o normal do dia-a-dia, mas as pessoas têm que ter a noção que os protocolos, quando são bem feitos, quando são bem entendidos, por muito que as pessoas não gostem na altura, podem ser extremamente benéficos para os clubes e são, não tenho dúvida nenhuma, para as entidades competentes, governo e polícia. Por isso, vamos falar das coisas a sério e sempre que as pessoas quiserem falar das coisas a sério, têm em mim um adepto fervoroso. Quando as pessoas quiserem falar pela rama, terei que vir a este espaço dizer aquilo que acho e, sobretudo, aquilo que sei sobre os vários assuntos. Muito bem, Bruno, é exatamente por isso também importante o seu comentário com a assinatura na Rádio Estádio, que aqui termina. Dá-lhe um abraço, já um bom fim de semana.
Forte abraço a todos e muito obrigado. Foi o comentário com assinatura de Bruno de Carvalho aqui na Rádio Estádio.